E o RC continua nessa linha para falar sobre o consumidor, mas retomando aquele assunto que nós já começamos na semana passada, a campanha que a OAB de Rio Claro está fazendo para combater as fake news. E hoje o Dr. Tiago Falcão está conosco aqui, ele que é presidente da Comissão do Direito do Consumidor da OAB aqui de Rio Claro, faz parte dessa comissão também de combate à fake news, vai falar um pouquinho dessa relação consumidor com as notícias falsas. Boa tarde, doutor, obrigado pela presença. Boa tarde, Paulo, eu que agradeço. Vamos lá, para a gente entender um pouquinho essa relação fake news-consumo. A semana passada a gente conversou com o Felipe, entramos um pouquinho na origem da comissão, mas que ela tem vários segmentos, a sua é do consumidor. Exato. Como é que tem sido afetada, principalmente, essa relação? Na realidade, a fake news dentro do direito do consumidor, ela pode atingir tanto o consumidor como os fornecedores, as empresas, né? Hoje nós falamos em fake review, que são as críticas falsas, que vêm criando grandes problemas para as empresas. Então, através de uma crítica, ela pode ser destrutiva ou construtiva, né? Destrutiva no sentido de manchar o nome de uma empresa que é sólida no mercado, e as construtivas no sentido de angariar clientes de forma irregular, né? Já na questão do consumidor, existem golpes, né, que se utilizam de propagandas falsas para conseguir dados de consumidores. Eles usam o nome de empresas sólidas no mercado para veicular uma propaganda que seja atrativa para o consumidor e, com isso, pedir os dados dos consumidores. E esses dados, posteriormente, lógico, são utilizados para fins ilícitos. E é engraçado, né? Engraçado é até uma maneira de modo de linguagem, porque não tem graça nenhuma. Mas a maneira com que as pessoas muitas vezes hoje têm a facilidade de ir num site, por exemplo, de uma loja, de um comércio, tem aqueles comentários, né, do consumidor, e ele vai lá e ele descasca, até usando termos que não seriam, por exemplo, até críticos no sentido de falar, olha, a empresa não deu certo nisso e nisso, né? Comentários realmente, às vezes, que ofendem, e fica aquele comentário entre as observações do consumidor como um todo. E hoje, você vai fazer uma compra, principalmente via internet, é hábito do consumidor dar uma lida naquele material e isso pode causar o prejuízo? Sim, com certeza. Veja, a partir do momento que essas opiniões ficam registradas, o consumidor ele acaba utilizando isso para ter uma ideia se a empresa é uma empresa que cumpre um prazo, se ela cumpre a publicidade veiculada. E aí, se dentro dessas críticas tem uma crítica falsa, a empresa pode ser prejudicada. E vice-versa, né? Se tiver uma crítica construtiva, mas que seja falsa, aí, no caso, o consumidor sairia prejudicado. Exatamente, porque aquilo lá não procede. E o percentual de pessoas que compartilham as notícias falsas nesse mesmo ramo é impressionante, né? Existem, inclusive, pesquisas, né, que apontam aí em torno de 40% dos brasileiros já compartilharam notícias falsas. E isso é um problema, né, Paulo? Porque, assim, o que o cidadão tem que ter, e não só o consumidor, tá? Aí a gente fala num âmbito geral, mas o que o consumidor tem que ter em mente é a responsabilidade que pode recair sobre ele em razão da divulgação de uma notícia falsa, que pode gerar prejuízo para outra pessoa, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. A nível indenizatório, inclusive? A nível indenizatório e a nível criminal. Porque no indenizatório, o que, por exemplo, um lojista pode alegar tendo lá um comentário que denegriu a imagem dele, que causou um problema na imagem da empresa, que não é verdadeiro? Como é que esse trâmite pode funcionar, por exemplo, e rastrear também quem fez o comentário para que ele seja punido? Na realidade, a partir de uma crítica falsa ou de alguma veiculação de informação falsa que prejudique não só o lojista ou uma empresa, e isso venha a atingir a ponto de ele ter uma queda no faturamento dele, por exemplo, ele pode sim mover uma ação de indenização, né, em razão desse percentual que ele deixou de faturar. E isso ele vai comprovar, né? Ele vai pegar os meses retroativos do que ele vinha faturando, e após a matéria, após a divulgação dessa informação falsa, ele teve esse prejuízo. E aí o agente causador disso pode e deve ser responsabilizado. E criminal? Criminalmente, hoje nós não temos uma lei específica que criminaliza fake news, né? Então nós temos o Código Penal, e aí nós vamos estar trabalhando em cima da calúnia, da injúria, da difamação.
tá? Mas assim, você também perguntou a questão do que fazer, né? Da questão de se proteger, Exato. né? É importante quando você é alvo de uma fake news, você pegar a fonte da onde saiu e registrar a ocorrência. Hoje existem delegacias especializadas em crimes virtuais, né? E eles têm recursos para conseguir chegar até a fonte, até da onde saiu essa matéria falsa. E aí sim, a partir daí, tomar as providências, seja na área criminal, seja na área civil, né, a título de indenização. A gente sempre bate na tecla que quando brigamos para dar uma notícia para a população e sempre checamos, sempre buscamos as fontes, o segredo é esse, buscar a origem, checar mais de uma fonte para comparar a informação. Eu costumo dizer o seguinte, né, a gente tem que ter, primeira coisa é o bom senso. Você recebe a notícia, você tem que ter bom senso, analisar ela primeiro e, se tiver dúvida, né, buscar uma informação mais sólida, seja através de um site da própria empresa que esteja divulgando, né, que essa notícia chegou para o consumidor, então buscar o site da empresa. Existem alguns outros mecanismos na internet que conseguem rastrear a veracidade do link que você tá lendo, né, que você está recebendo. Então o importante é isso, o importante é checar. Checar antes de veicular, porque o problema todo está nisso, você transmitir essa notícia falsa, né? E aí sim você gera o prejuízo tanto para quem está sendo, para quem está vinculado a essa matéria e até para quem está repassando. Muitas vezes você não repassa nem o consumidor ou o brasileiro em geral, não vai repassar por maldade, né? Às vezes até por impulso, só que desse ato pode gerar consequências, né? Ele pode ser responsabilizado. Legal. Dr. Thiago Falcão, obrigado pela tua participação aqui no Rio Claro Notícias. Paulo. Parabéns para a OAB pela iniciativa de combater esse problema que hoje é tão presente na vida de todo brasileiro. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.